Fala galerinha, tamo de volta, tá? No vídeo anterior, né? Nós paramos justamente no tópico de concentração empresarial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse tópico aqui, ó, o tópico da recuperação europeia, tá bom? No primeiro vídeo que eu falei para vocês sobre, né, os fatores que desencadearam a crise de 29, eu falei para vocês sobre a questão da produção industrial nos Estados Unidos, tá bom? Mesmo após a Primeira Guerra Mundial, eles não diminuíram sua produção. Então, mesmo a guerra sendo paralisada, né, mesmo com o fim da guerra, os Estados Unidos direcionaram sua produção para atender o mercado europeu, que de fato estava arrasado, destruído, desorganizado, desestruturado para a produção agrícola. Mas, progressivamente, as economias europeias foram se recuperando, né, e, consequentemente, passaram a comprar menos dos Estados Unidos, né, passaram a depender menos dos Estados Unidos, certo? Por outro lado, obviamente, as potências europeias queriam proteger as suas indústrias, queriam proteger a sua economia e passaram progressivamente também a praticar barreiras alfandegárias, protecionismos mais excessivos. Com isso, o que nós temos? Nós temos uma diminuição das exportações, né, dos Estados Unidos para a Europa, tá bom? Então, Rômulo, chegou a hora dos Estados Unidos então frearem a sua produção industrial? É o momento onde a economia vai desestimular a produção industrial? Não. O que a gente vai perceber? Que essa produção industrial passa a ser progressivamente direcionada para um consumo interno. É o momento, né, dos anos 20 que nós chamamos de a década da euforia. A recuperação europeia que se dá ali nos primeiros anos, né, de 1920, bacana, estimula ainda mais políticas públicas para instigar um consumo interno, tá bom? Cara, e essa parte aí é maneiraça, cara. A gente pode fazer várias relações com hoje, isso aí é sensacional. Para e pensa aqui, ó. Quando você fala de euforia, você tem o quê? Euforia, você tá eufórico, você tá estimulado, você tá instigado, tá legal? Foi justamente isso que aconteceu nos Estados Unidos, um grande estímulo ao consumo, tá bom? Bacana? O que nós temos? Primeiro, né, uma grande oferta de créditos. Então a gente vai perceber o seguinte, que não adiantava, né, eu ter uma intensa publicidade voltada para o consumo, né, se eu não tivesse como consumir. Querer nem sempre é poder. Então a oferta de créditos levava a juros mais baixos e, consequentemente, isso estimulava o consumo. Naquele momento, né, o moderno era consumir, né, o desenvolvido era consumir. As pessoas felizes consumiam. Então a felicidade foi colocada como aquela felicidade como sinônimo de consumo, tá legal? É nesse momento que você começa a criar, né, um padrão, uma sociedade relacionada ao consumo nos Estados Unidos. É o chamado American Way of Life, o modo de vida dos Estados Unidos baseado no forte consumismo. E os Estados Unidos vão ditar regras, vão ditar modelos, né, que vão influenciar o mundo inteiro. Então aquela sociedade feliz que consumia passa a ser o padrão de sociedade capitalista, passa a ser o padrão a ser buscado pelas outras nações, tá legal? Isso é extremamente importante. A gente pode perceber que esse modelo, né, se encontra presente até hoje na nossa identidade, certo? Um fortalecimento do chamado modelo de consumismo, a sociedade de consumo, né? Esse consumo aí desregrado, né? Como a gente pode perceber, legal? Então você tem um grande aumento do mercado interno, tá bom? Que de certa forma vai absorver um certo desestímulo, né, às exportações por parte da recuperação europeia, tá bom? Lembrem-se, né, e nesse momento imperava o modelo liberal, o modelo da escola clássica, né? Quando a gente fala de modelo liberal, você pensa em mais mercado e menos regulamentação. Menos, né, regulamentação significava uma menor participação do Estado na organização econômica, né? O mercado livre, né? O capitalismo livre concorrencial, tá legal? Isso é importantíssimo, porque lá na frente você vai perceber, quando esse modelo começa a saturar, quando, né, essa década da euforia começa a apresentar sinais, né, de desaceleração, o Estado ele tem pouca capacidade de gerenciamento, ele tem poucos mecanismos, poucas táticas, poucas estratégias, né, de intervenção, tá? Então, isso é extremamente importante, tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham entendido, né, esse tópico, né, da década da euforia e como o liberalismo influenciava em todos esses fatores, né, que nós vimos, tá bom?
certo? Então nós falamos sobre recuperação europeia, nós falamos sobre década da euforia, com a criação desse modelo de vida, esse modelo de sociedade dos Estados Unidos voltado ao grande ímpeto para o consumo, né? Que isso foi sendo levado para outros países, bacana, ao longo do tempo, legal? E aqui, ó, o modelo de organização política adotado é justamente o liberalismo, certo? Então, espero que vocês tenham entendido esses 3 tópicos aí que nós falamos nessa sequência de vídeos, tá bom? Nesse trechinho de vídeo aí para vocês, beleza? Então, no próximo aí a gente vai dar prosseguimento aqui para a gente poder finalizar esse entendimento, tá bom? Beijo para vocês.